Bom, hoje eu aproveitei que eu entrei aqui. Isso aqui, ó, é um material do novo curso que eu estou fazendo. Essa parte aqui é o que a gente chama de persona. É com esse documento aqui que a gente define a persona. E o que é persona? Para quem não sabe o que é uma persona, eu vou dividir minha tela com vocês aqui e vou explicar um pouco o que é isso. A gente sempre vê falar aí de persona, não sei o quê, mas às vezes a gente não tem muito entendimento do que é uma persona. Então vou dividir a tela com vocês aqui e vou falar um pouquinho hoje sobre a metodologia dashboard do marketing. Aqui eu modelei 7 passos para que a gente pudesse chegar ali ao nível de entendimento de como que a gente faz marketing e vendas hoje, atualmente, usando todas as tecnologias, tudo que tem de melhor no marketing moderno. Então aqui são 7 passos. E eu modelei esses 7 passos em cima dessa metodologia, que eu chamo de metodologia dashboard do marketing. Então, um desses documentos que eu modelei é a persona. Márcio, então, o que é essa persona? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o documento que eu modelei. Então, ali eu idealizei que no centro a gente tem a pessoa que a gente quer atingir. E ali a gente tem 6 passos para que a gente consiga ter minimamente um entendimento de quem é essa persona. Então, para que você entenda, primeiro a gente tem público-alvo e a gente tem a persona. Público-alvo é um público muito amplo. São pessoas que fazem parte de um grupo onde eu posso atuar no marketing. Só que a persona é diferente de público-alvo. Ela é bem mais específica. Você vai buscar características de uma pessoa fictícia que essa pessoa represente a pessoa com quem você quer falar no marketing. E isso é o que a gente chama de persona. Essa é a forma que a gente entende de entender quem são as pessoas para quem a gente está fazendo o nosso marketing. Quando você atua nisso, pensando dessa forma, você começa a entender melhor para quem você quer falar. Porque quando você pensa num público amplo, você não tem muita definição para quem você quer falar. Então você acaba se perdendo. No marketing, quanto mais específico você for para falar com as pessoas certas, na hora certa, usando a ferramenta certa, você vai impactar mais aquelas pessoas que são mais propícias a terem adesão àquilo que você está falando no marketing. Então, como é que eu defino essa persona em cima dessa metodologia que eu montei, em cima desse documento que eu criei aí? Primeira coisa que eu preciso entender dessa pessoa, eu vou dar um nome para essa pessoa. Então, quando eu dou um nome para essa pessoa, eu começo a entender mais ou menos se eu estou falando com o João, se eu estou falando com o José, se eu estou falando com a Maria, se eu estou falando com a Joana. Então eu começo a entender quem é aquela pessoa, começo a idealizar aquela pessoa. Mas como que eu vou idealizar essa pessoa? Eu vou pensar numa pessoa que fique mais fácil eu poder ter problemas para mostrar para essa pessoa e que eu vá resolver aqueles problemas daquela pessoa. Então, quando eu imagino isso, quando eu começo a entender isso, eu começo a definir uma pessoa fictícia, mas com características reais, para que eu possa oferecer um produto para aquela pessoa, que esse produto resolva um problema que aquela pessoa pode vir a ter. Então, eu vou começar a entender melhor para quem eu quero vender, para quem eu vou solucionar um problema muito mais fácil. E por que eu vou fazer isso tudo? Tem várias formas de você entender o porquê de fazer uma persona. O porquê de definir para quem você vende, o porquê de definir para quem eu estou querendo falar no marketing. Primeiro, eu vou começar a alinhar todo o material que eu vou construir em cima daquela pessoa. Vou focar a minha linguagem, vou focar os problemas, vou focar as soluções, vou focar todo o meu conteúdo para uma pessoa específica. E essa pessoa específica é a pessoa que eu estou traçando agora, é a pessoa que eu estou idealizando agora. E esse documento aqui ele vai te ajudar a entender quais os passos que você precisa dar para você definir a tua persona. Então, primeiro passo, eu vou entender aqui quais são... Vou seguir por aqui, ó. Quais são os dados pessoais dessa persona?
Então, a idade, sexo, estado civil, se tem filhos, qual o número de filhos, qual a localização que ela se encontra. Depois eu tenho os dados empresariais, que é a ocupação, cargo, salário anual, escolaridade e outros. Depois, eu preciso entender dessa persona quais são as metas e os valores que essa persona tem, para que de posse dessas metas e desses valores, eu consiga entender o que eu preciso fazer, qual o caminho que eu preciso traçar para atingir essa pessoa. Depois, eu tenho as fontes de informação, livros, revistas, blog, site, conferências, gurus e outros. Aqui eu estou querendo entender onde que essa pessoa se encontra, quais coisas que ela faz, quais os livros que ela lê, quais as revistas que ela lê, e ter todas as informações dessa pessoa fictícia. Se possível, colocar até uma foto dessa pessoa ali, para que você idealize aquela pessoa, para que você possa falar exatamente para aquela pessoa. Depois eu tenho os desafios e necessidades, depois eu tenho as objeções e hábitos. Mas por que eu vou criar tudo isso de uma pessoa fictícia para fazer o marketing da minha empresa? Primeiro, a gente pensa assim, as campanhas, os conteúdos, tudo que eu vou elaborar, tudo que eu for fazer, eu vou pensar nessa pessoa aqui, porque aí eu vou falar especificamente com essa pessoa e eu vou atingir essa pessoa. Depois, eu preciso pensar que quando eu for fazer uma mídia paga, quando eu for fazer uma campanha de mídia paga, por exemplo, eu vou entender, eu posso criar um público na mídia paga de pessoas por interesse. Então, se eu entendo qual é o interesse dessa pessoa nos livros que ela lê, se eu entendo ali quais são os gurus que essa pessoa segue, se eu tenho ali algumas informações que eu já pré-determinei antes, eu vou usar essas informações aqui na hora de fazer minhas campanhas de mídia paga. Então, quando eu penso que é essa pessoa aqui, eu atinjo essa pessoa, o que vai acontecer? Eu vou atingir mais pessoas que são semelhantes a essa persona que eu tracei para poder fazer as minhas campanhas, a essa persona que eu tracei para poder vender o meu produto. Então, quando eu tenho entendimento de como que eu crio uma persona e por que eu crio essa persona, eu vou ter o entendimento de como que eu vou atingir as pessoas certas para o meu negócio. E aí, o que isso vai impactar depois? Quando eu trago mais pessoas que têm mais a ver com o meu negócio, que têm interesse no que eu tenho para vender para essas pessoas elas já começam a ser qualificadas na hora que eu estou adquirindo novas pessoas para o meu processo. Então, se eu traço uma persona e consigo acertar o público para quem eu quero vender, eu começo a entender melhor quem são aquelas pessoas. E como aquelas pessoas têm interesse naquilo que eu estou falando, elas naturalmente vão sendo filtradas. Então eu começo a ter uma melhor abertura de e-mail, eu começo a ter pessoas mais engajadas nas minhas redes sociais, eu começo a ter pessoas certas porque eu estou falando para as pessoas certas. Então, definir para quem você vai vender, definir o teu objetivo, para quem eu quero falar, vai ser super importante para o futuro no teu negócio. Vai ser super importante para que depois, lá na frente, você não fique perdendo tempo com milhares de pessoas erradas. Então você vai economizar dinheiro, porque nesse momento você começa a gastar menos e acertar mais nas pessoas que estão mais propícias a converterem para comprar um produto que você está oferecendo. Mas por que elas são mais propícias para comprar um produto que você está oferecendo? Porque você detalhou para quem você quer vender. Você falou com as pessoas certas. Você conseguiu trazer pessoas para o teu processo que estão ali para comprarem um produto que você vende, porque aquele produto vai resolver um problema que ela tem. Então, entender para quem eu quero vender é bem mais importante do que eu sair só disparando aí, impulsionar campanhas no Facebook, impulsionar campanhas no Instagram, mostrar meu conteúdo para todo mundo. Aí eu vou ter lá 50 mil seguidores. Ok, os seguidores podem até te ajudar como prova social, os seguidores podem te ajudar como mais pessoas que você tem ali dentro da tua rede, mas o importante na minha concepção você trouxe pessoas para que você venda para essas pessoas. Então, para você vender um produto para alguém, você tem que saber para quem você quer vender. E para isso serve esse mapinha que eu desenhei aí para você.
para que você entenda quais as características que você deve colocar da pessoa, seguindo esses 6 passos aí. Claro que ainda tem outras coisas que você pode colocar, claro que você pode pensar em outras coisas, claro que você pode pensar em várias outras informações, mas essas informações aí são básicas. Com essas informações em mente, com a pessoa que você idealizou em mente, você fazendo suas campanhas, seguindo ali o passo a passo do que eu vou passar para vocês na metodologia dashboard do marketing, eu tenho certeza que você vai conseguir entender como que você faz o marketing da tua empresa. Então você não vai fazer o marketing aleatoriamente, você não vai fazer para qualquer pessoa, você vai fazer para pessoas específicas que você está desenhando essas pessoas aqui nesse processo. Isso daí vai te ajudar a entender para quem você quer vender. Muitas pessoas me perguntam, Márcio, mas eu só posso fazer uma persona para fazer meu marketing? Não. De repente você tem 2, 3, 4 personas. Há pouco tempo atrás eu tive na Resultados Digitais, que é uma empresa que desenvolve o software de automação de marketing, e lá eles tinham 4 personas para fazer toda a campanha que eles fazem. Então, eu não preciso ter uma persona só, eu posso ter mais de uma. Agora, eu preciso ter um controle de quantas pessoas eu quero atingir, quais são as personas que eu quero atingir, porque se eu falo assim, eu vendo para todo mundo, eu acabo não vendendo para ninguém. E se eu quiser vender para todo mundo, eu acabo não falando com ninguém, porque fica muito perdida a minha comunicação. Agora, quando eu começo a entender para quem eu quero vender, e eu ataco aquele mercado ali, eu vou atingir essas pessoas aqui, e aí eu consigo nichar o que eu estou fazendo. Quando eu nicho o que eu estou fazendo, eu tenho mais resultado. E o importante nesse momento não é ter muitos seguidores, e sim ter pessoas que comprem o teu produto, porque essas pessoas é que você está procurando. Beleza? Bom, então eu queria deixar esse recado para vocês aqui hoje. Passei para desejar uma feliz Páscoa. Vamos orar aí para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente volte aí para nossa vida normal, e que as pessoas que hoje aí estão em dificuldade, que elas saiam dessa dificuldade o quanto antes e que fiquem boas logo e que a gente consiga sair dessa, beleza? A gente tem que ter na mente da gente que isso vai passar, e vai passar. E você está aí e pode preparar a tua empresa para o futuro, para que você tenha um futuro melhor na tua empresa. E se tem um dos caminhos para esse futuro melhor, tá aqui no marketing digital. E eu tô aqui para ajudar vocês nessa, beleza? Contem comigo. Um abraço, seja feliz, sucesso!